Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Raíssa, jornalista da Memória, e hoje eu tenho a imensa honra de falar sobre a história das mulheres na Marinha, com a comandante Sheila. Quem está aqui hoje, já vou chamá-la para entrar. Comandante, muito obrigada pela sua presença. É uma enorme honra contar com você aqui para essa conversa. E eu vou começar pedindo para primeira coisa, poder chamar a senhora de você nessa conversa, que eu não vou me segurar. E, em segundo lugar, pedir para a senhora se apresentar para quem está assistindo a gente de casa, junto nessa conversa. Ô, Raíssa, querida, olha, o prazer é meu. Obrigada. Fique à vontade em me chamar do que você quiser, né? Pois eu represento aqui uma parcela das mulheres do Brasil e, em relação a me apresentar, eu acredito que eu teria que começar a minha origem, que é uma origem de mulheres e homens fortes e interessantes, pois minha mãe é uma sergipana, meu pai era um mineiro, e que minha mãe, com 23 anos, ficou viúva com 3 filhinhas, e eu era a mais nova. Não conheci meu pai, porque ele faleceu quando minha mãe estava no 5º mês. Assim, minha família, minha avó, que também era uma mulher incrível, o avô, tios, eram todos. A minha avó era professora e chegou a ser pedagoga, uma das primeiras no Brasil. Mas os homens e uma das tias, todos da área de saúde. Com isso, o mais velho, que era meu padrinho, um tio, que eu tinha muita referência desde pequenininha, eu o admirava muito. E, por acaso, ele era médico de sucesso e ainda militar da Marinha do Brasil. Nunca, ele não tinha filhos, nunca imaginava que uma das sobrinhas, eu fui a única que fez medicina, fosse seguir a carreira dele, mas eu fiquei deslumbrada com toda aquela evolução e, enfim, é assim que é a minha formação. 23 anos, formei-me em medicina e logo no mesmo ano abriu o grande concurso que se assemelhou a um grande vestibular, porque foram 15 mil candidatas para 500 e poucas vagas, sendo que 200 vagas para oficiais e 315 para praças. Com isso, fui aprovada naquele grupo e daí ingressei. Depois entrei para atividade no Hospital Naval Marcílio Dias, nós inauguramos, à frente eu falarei sobre isso, mas para vocês terem uma noção da minha vida cronologicamente profissional. E casei e fui morar no Recife. No Recife, eu servi no Hospital Naval do Recife, onde eu comecei a sentir o que era o chamado espírito de corpo. Aquilo tudo que nós aprendemos e se já sentimos com aquela primeira turma, eu coloquei em prática no Hospital Naval do Recife. Por quê? Comecei no Marcílio Dias, fiquei um período curto, peguei aquele embasamento do padrão de qualidade, porque era o hospital mais moderno da América Latina, e quando cheguei no Recife, coloquei em prática junto com colegas, que até hoje a gente tem esse contato, e amigos também, diretor, todos afinaram esse perfil de receber muito bem as mulheres. E com isso passei 14 anos. Acabei voltando com 2 filhos pernambucanos e quando cheguei no Rio, lógico, nesse período de 14 anos, fiz especializações, fiz pós-graduações em outras especialidades, que eu tenho a formação básica em clínica geral, mas eu fiz também reumatologia e homeopatia. Fiz reumatologia na Universidade Federal de Pernambuco e homeopatia num dos cursos de referência da época no Brasil. E daí, muitas atividades técnicas, administrativas. Eu era relações públicas, quando o Serviço de Comunicação Social da Marinha não tinha ainda jornalistas. Então, com isso, eu divulgava atividades da Marinha,
atuava em ações cívico-sociais, que é algo que muita gente não sabe que a Marinha faz. A gente atua dentro de um hospital, eu como médico, mas também na comunidade. Então, eu tive uma ótima relação com a imprensa, que até hoje eu tenho, até parece que está assistindo, Fernando Machado, um jornalista que me acompanhou durante a minha carreira, aonde quer, as minhas promoções, quando eu tinha filho e até quando eu assumi o posto de comando, que foi a capitão de corveta. E daí eu amei passar a minha vida no Recife, mas chegou a hora de retornar para o Rio. Foi quando cheguei aqui, também recebi diversas funções. Uma das mais interessantes foi montar, junto à diretoria de saúde, o programa de reabilitação da Marinha. E daí fiquei até 2006, quando fui indicada para dirigir o hospital, e nessa definição eu resolvi pedir a minha reserva no posto de capitão de mar e guerra. Fiz várias atividades também operativas junto aos fuzileiros navais, que aí na frente eu conto para você, além de trabalhos outros científicos. Muito legal, Sheila. Acho que foi um resumo muito bom para a gente começar essa conversa. E antes de eu começar algumas perguntas que eu separei, eu vou convidar todo mundo que está assistindo a gente, já são quase 30 pessoas, para participarem com comentários, com perguntas, que eu estou de olho aqui e eu vou chamando esses comentários para participarem da nossa conversa, que o mais legal da live é isso, né? Contar com a participação de todo mundo. Lógico. Para começar, Sheila, o 7 de julho é uma data marcante para a Marinha. Há 40 anos, lá em 1980, foi criado o Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha, que é o marco inicial e pioneiro da participação da mulher nas Forças Armadas brasileiras. E você é testemunha desse fato histórico da Marinha e do país também, né? Queria que você contasse como foi esse processo de entrada na Marinha e como foi essa recepção dessa turma de mulheres militares. Eu, como falei anteriormente, ocorreu um grande concurso, que foi um vestibular, né, em 1980, porque o Hospital Naval Marcílio Dias, que funciona aqui no Lins de Vasconcelos, na época, era um hospital pequeno e necessitava ser ampliado e modernizado. Para isso, precisaria de militares em diversas atividades da área de saúde, técnica e administrativa, para trabalharem no hospital. Porém, naquele ano, a presidência da República tinha uma lei que impedia de concurso público ou de ampliar o efetivo da Marinha. E, com isso, na época, nós tínhamos um ministro visionário, sensível, como diversos da época e nossa trajetória, mas Maximiano Eduardo da Silva da Fonseca, que é o nosso patrono da nossa turma, ele propôs ao presidente da República que criasse o Corpo Feminino da Marinha. Provavelmente, hoje eu vejo, eu até há um tempo atrás não, mas hoje, dando uma lida, revendo um livro de A Mulher Militar, eu vi que foi lançado em 1979, ele provavelmente, que foi o Exército que traduziu, a origem do livro era francesa, da criação do Corpo Auxiliar Feminino de Oficiais e Praças. E foi aprovado, então entrariam mais ou menos 500 e poucas militares, a maioria da área de saúde, a maioria, mas tinha engenheira, tinha outras ciências sociais, etc., que também atua na área de saúde, mas tinha pessoal da área administrativa. Com isso, foi possível inaugurar o hospital. E por que a data nossa não foi contada como a data de ingresso, que seria, as pessoas até perguntam, por que vocês colocaram, ou a Marinha colocou, dia 7 de julho? Uma das componentes da turma, que após o nosso curso, que eu falarei adiante, a Aline Caraci, que foi a número 1,
foi a nossa commander, quando nós saímos do curso de 4 meses, em 1981, ela propôs, pensando em termos uma data, tanto para as oficiais que entraram dia 6 de abril, quanto para as praças que entraram poucos dias antes, uma semana ou 2, não me lembro bem, na Ilha da Marambaia, foram fazer o adestramento delas lá, para não ocorrer uma discrepância em datas. Ela propôs que a data nossa de comemorações fosse no dia 7 de julho. Então, este ano, faremos 40 anos de criação do corpo feminino. Mas o ano de efetivo 40 anos de ingresso para tanto as oficiais quanto para as praças será 2021. Muito e você bom. Quer saber mais o quê? Desculpa, porque você fez uma segunda pergunta em cima dessa. Como foi esse ingresso? Essa recepção, isso. A recepção. E a recepção, Raíssa, foi muito interessante. Primeiro, eu dou exemplo de mim. Eu tinha um tio que era almirante. Eu via fardado. Muitas tinham parentes militares. Mas a referência que nós tínhamos eram homens. E como seria a versão feminina de um militar? Porque nós não tínhamos referência no Brasil. Víamos filmes de guerra e que tinham mulheres, mas em relação ao Brasil. Mas se sabe, e percebemos isso, houve um cuidado muito grande do almirante Maximiano e toda a sua equipe. Primeiro, preparar aquele grupo. Eu vou ficar atenta ao que eu vivenciei e minhas colegas de oficiais. As praças ficaram na Ilha da Marambaia também com uma adesão. Mas todas tinham um padrão para corte de cabelo, para uniforme, né? Todas em relação àquele ingresso. E o que aconteceu? No primeiro dia, no momento que o Brasil, 1980, era um momento da liberação feminina, sexual, o mundo estava preocupado em ver qual seria o posicionamento da mulher no mercado. Era um movimento muito intenso nessa época. Sua mãe deve saber disso, Raíssa. Né? Então, naquele momento, nós entramos em um dia com cada uma de uma origem, pessoas que vieram do Nordeste, outras do Sul, e cariocas com o seu jeito. Todas não sabiam nem como lidar, como se apresentar ao militar, que nós tivemos 3 instrutores que foram muito bem selecionados e estudaram o perfil da mulher militar americana e inglesa. E daí, no primeiro dia, nós assistimos uma palestra, saímos dali, fomos para um hall e recebemos um saco de roupas, Mandanha, um saco imenso de uniforme. E daí, cada uma pegou o seu, e nós fomos orientadas que no dia seguinte, depois daquela palestra, nós teríamos um almoço e à tarde cada uma deveria organizar seus uniformes, porque no dia seguinte nós íamos começar as nossas aulas e teríamos que estar fardadas. Aí, quando eu abri o meu e várias, nós percebemos que o tamanho dos uniformes eram imensos. Provavelmente eles já pensaram na mulher americana ou inglesa. Aí a primeira coisa que eu falei, eu me dirigindo ao tenente, que era o encarregado da minha turma, porque nós fomos divididas em 3, eu falei: tenente, não vai dar, tenente. Sabe aquele jeito normal de a minha roupa não vai dar. Aí ele levantou o bigode com cara feia para mim, séria,
Eu acho que ele deve estar até aqui escutando a gente. E falou assim, nós já éramos guardas marinha. A gente já, no primeiro dia, já passamos a ser denominadas guardas marinha. Nossa identidade, ao entrarmos no Centro de Educação Física da Alberto Nunes, que é na Ilha do Governador, na Avenida Brasil, depois da Avenida do Governador, antes, sei lá, né, antes da entrada, nós deixamos nossa identidade civil fora e já assumimos a identidade militar, mesmo ainda com uniforme grande e com 4 costureiras para passar a madrugada e prontificando nosso uniforme. E aí, quando ele falou isso, guarda-marinha, isso é maneira de se dirigir a um superior. Aí que eu me toquei, porque eles deram no primeiro dia todas as orientações. Foi aí que eu dei a minha primeira continência. Então, eu falei, guarda-marinha Sheila pede permissão para falar. Então, a ação que eles tiveram conosco, eu não estou falando que hoje não tenha. Nossa vida em 40 anos, talvez se tem alguma militar mas bem jovem, fala assim, poxa, essa comandante está falando óbvio, mas não existia para a gente. O que se alguma tia, alguma amiga servia, e nós fomos numa rapidez muito grande. Então, Raíssa, o que eu quero te falar é que todas as 200, porque eu falei 200, aprovaram, mas depois eu te falo que foram 201, porque uma tinha tido um neném há muito pouco tempo, era recém-nascido e foi orientada a retornar no ano seguinte, mas ela quis entrar assim mesmo. Então, ela estava com um bebê. Na verdade, eram 4 que estavam, acho que 4, se eu errar, 4 com bebês, sendo que essa era o bebê mais novinho, e elas passaram nesse período eu até interrompi, desculpem. Elas passaram até com uma atividade dentro do Cefam, dentro do Centro de Educação Física, com um berçário. Então, foi outra atenção que a administração naval teve na época, cuidado que eles tiveram conosco, foi perceber que tinham mulheres dentro daquele grupo que foram aprovadas que tinham bebês recém-nascidos, ou bebês que ainda na fase de amamentação. E daí os pais levavam os bebês 6 horas da manhã, entregavam no berçário as alunas que estavam amamentando, nos intervalos das aulas, iam amamentar seus bebês. 18 horas os pais levavam para casa e elas, nos seus intervalos, tiravam com leite para também, na madrugada ou à noite, os pais darem para os bebês. Então, foi por isso que eu te falo, foi o primeira turma que teve como se fosse um grande ensaio para percorrermos esses 40 anos e hoje ser tudo muito mais fácil, as legislações terem sido alteradas, mas nós, da primeira turma, vivenciamos todas essas. Enfim, em relação às demais estruturas que eles nos receberam muito bem, uma super alimentação. O nosso uniforme, na época, foi Guilherme Guimarães, que junto com o Dene eram os estilistas da época. Os nossos, até os modelos que fizeram o catálogo para o concurso eram as modelos da época. E do uniforme veio o corte de cabelo. Por acaso, nós, isso no segundo dia. Então, já tínhamos o uniforme, mas ainda estávamos com os cabelos compridos. E nós temos o regulamento de uniforme para a Marinha, que engloba uniforme e corte de cabelo. Nosso corte
de cabelo deveria ser curto e não pegar esse lado da gola. E aí, por acaso, eu fui a escolhida, ser a primeira das 201 a cortar o cabelo. E como era Guilherme Guimarães, eu pensava que na época eles chamassem o Jambé, que era também um cabeleireiro. E quando eu cheguei lá no barbeiro, era um barbeiro que Edgar, que veio de um... Não era barbeiro, era um cabeleireiro, mas eu tinha um cabelo comprido, mechado sem ser pintado, e aí eu falei assim, olha, e quando eu vi, cheio de fotógrafo, do Globo, Manchete, aí quando eu vi, eu com medo, né, de ele cortar meu cabelo de qualquer jeito, aí eu falei assim, Edgar, olha, corta só para fotografia, depois eu volto e você apara. E nessa história, eu fiquei com o cabelo chanelzinho, diferente daquele que era mais cortadinho, e no fim de uma semana todas cortaram o cabelo e ficou um padrão, cabelo curtinho, e eu logo prendi o cabelo com uma parte da meia fina que a gente usava, e então foi o modelo que dali surgiu, ou coque ou corte de cabelo. E, enfim, no fim deste curso de 4 meses, foi uma formatura em agosto. Algumas das componentes que no primeiro mês nós ficamos um mês inteiro ali, nos 3 outros meses nós voltávamos para casa, e algumas engravidaram durante o curso, né? Porque tinha algumas casadas. E não estou querendo falar que para engravidar precisa estar casada, mas naquela época era comum isso acontecer. E daí nós terminamos o curso e tivemos uma grande formatura, que foi assim, muito falada na época, né? E nessa formatura, cada uma foi para uma unidade, no caso, a área de saúde, né, em sua maioria, para o Hospital Marcílio Dias. Enfim, não sei o que eu posso falar mais ou complementar. Tem muita história, inclusive, nós já comentamos que eu escrevi um livro em 2012, junto com uma coautora de 6 turmas depois, que me ajudou muito nessa área administrativa, mas teve um livro em 2017, coordenado por uma colega de turma, a Kátia Garcia, e inclusive quem organizou foi um almirante, que foi meu último comandante ainda na minha atividade, e que cada uma dessas componentes, no meu livro tem alguns relatos, mas nesse outro de 2017, cada uma conta a sua vivência realmente para entrar na Marinha. Então, temos uma série até para vocês convidarem. Muito bom, Sheila. Para esse início de conversa, você deu uma contextualizada muito boa. Qual que era esse status quo que vocês encontraram, né? Como é que eles estavam preparados para receber? Inclusive, tem várias pessoas comentando que a Cláudia, que está comentando já para mim, médica da turma dos anos 2000, a comandante Sheila foi um exemplo a ser seguido de mulher militar na nossa Marinha. Vários elogios para você. Já estão nos nossos comentários. Depois acho que Cláudia foi aqui que é uma dermatologista. Vê se é Cláudia dermatologista. Ah, não sei, eu só estou vendo a carinha dela aqui. Cláudia Bentenco. Que trabalhou comigo. Ah, é a Cláudia psiquiatra. Depois você olha, vai ficar nos nossos stories essa live, você dá uma olhada, muitos elogios para você como exemplo. Obrigada. Sheila, eu queria entrar agora numa face menos feliz desse marco, né, de entrada das mulheres, que são os preconceitos em relação às mulheres da sua turma, que como pioneira a sua turma deve ter enfrentado. Tem alguma história que marcou você sobre isso? Olha, eu vou te falar uma coisa o que foi muito importante, que eu complemento a resposta, é que foi colocado na nossa turma a responsabilidade, desde o início, de que tudo que nós fizéssemos iria repercutir nas demais turmas. E
a continuidade da mulher militar no Brasil dependeria do comportamento, postura da nossa turma. Então, todas procuraram se enquadrar naquele novo perfil. A maioria tinha um padrão profissional muito elevado. Eu era recém-formada, algumas, poucas eram, a maioria tinha residência, pós-graduação. Não só tinham isso, elas tinham um nível profissional muito bom, que para mim aquilo foi enriquecedor. Mas cada uma tem a sua história. Pessoalmente, eu não senti, se eu te falar, talvez eu tenha um caso, dois pontuais em toda a minha carreira de marinha. Agora, no geral, ainda mais por ser médica, nós éramos acostumadas a conviver com colegas de sexo masculino no hospital. Eu sei que algumas enfermeiras chegaram, elas eram jovens e chegaram no hospital e assumiram gradativamente chefia na área de enfermagem, onde tinham enfermeiras trabalhando há mais de 20 anos. Ocorreu, talvez, um certo, uma certa preocupação, né? Mas, gradativamente, aquilo tudo foi moldando, e hoje a Marinha, eu falo hoje porque foi uma evolução, uma adaptação, tanto para os homens ou das mulheres. Imagina, a sinalização do hospital só tinha assim, centro cirúrgico, enfermeiro e médico. Aí modificou. A sinalização dos banheiros na área militar só tinha de homem, não tinha feminino. Então, isso tudo foi uma adaptação à nossa chegada. E que foi, eu sinto que foi muito boa. Pessoalmente, eu fiquei um período aqui no Rio e fui para o Recife. Você imagina, naquela época, eu me lembro que... eu não falei. Nós acordávamos 6 horas da manhã e íamos até 10 horas da noite. A gente não podia pensar, nem começar besteira, não podia, não dava tempo. Então, nós estávamos... Eles precisavam nos formatar do perfil civil para militar. E aí, nós fazíamos exercícios, nós competíamos, nós fazíamos de tudo. Você imagina, eu tinha 23 anos, eu já gostava de esporte. Primeira compra minha no meu salário foi uma bicicleta. E eu estou voltando nisso para você ver o perfil até eu chegar no Recife. Aí eu morava no Flamengo. Eu andava do Flamengo até o Leblon e voltava. Nós só não treinamos luta livre e Kung Fu, que eu fui fazer isso só quando eu treinei para uma missão de paz da ONU. Mas, naquela época, a gente corria, a gente nadava, a gente marchava, cantava hino nacional e íamos tomar café da manhã. Depois ia marchando para a sala de aula, voltava, almoçava, não tinha quase descanso, voltava para a aula e à noite também treinávamos e tínhamos palestra. Então, nós saíamos dali, a sensação é que tinha um jargão de um dos nossos instrutores, que nós não éramos melhores nem piores, nós éramos mulheres diferentes. Aí eu, com minha bicicleta, nós estudávamos, às vezes, no fim de semana, ou íamos pegar alguma coisa, porque tínhamos aquele intervalo, né? Então, fui pegar algo num prédio de uma amiga, no Flamengo mesmo, na Avenida Rui Barbosa. E quando eu parei, fui interfonar, eu via um homem olhando para mim, um rapaz, mais ou menos de 30 anos, eu tinha 23, 30 anos. Aí, quando eu deixei o telefone, isso é muito normal hoje, né? Ninguém deixa a bicicleta, né?
Mas em 81 se ficava atento. Quando eu vejo, o cara pegou minha bicicleta e foi pedalando. Só que eu andava com marcha mais pesada. Aí, quando foi lá na frente, eu larguei tudo, eu corri atrás dele. Ele pulou e atravessou a rua, ainda pegou um táxi. Tá instável? Tá dando estável ou não? Deu um Tá pequeno legal? probleminha aqui, só cortou um pedaço que você estava falando, que você correu atrás dele, aí Corri cortou. atrás dele, peguei ele pela camiseta, ele se assustou. Era outra época, né? Os malandros do Rio ainda estavam muito leves, né? Mas eu me sentia nem melhor nem pior. Eu me sentia uma mulher diferente, mas eu me sentia forte, entendeu? Olha o perigo. Eu tinha, na época, 50 e eu comecei o curso com 48 quilos e saí com 53 quilos. E fazendo esporte, muito esporte. E daí, não, isso é só uma historinha para falar que quando eu cheguei no Recife, eu corria na praia. Na época, ninguém corria na praia. E a chegada em Recife, onde o machismo era maior, o nosso diretor na época deu uma introdução muito boa para a nossa chegada. Então, nós éramos 3 médicas e uma enfermeira inicialmente, depois teve mais 2 enfermeiras, no caso, e nós sempre fomos muito bem tratadas, respeitadas. E que isso é é um dos lados que hoje, eu como veterana, que eu tenho a Marinha tatuada no meu coração, que é o meu jargão, é o que me leva eu continuar a ir. Sou convidada para as solenidades, eu frequento, mas esse respeito que a gente tem e reconhecimento do nosso trabalho, que é muito grande. Com certeza. Sheila, o pessoal nos comentários está recomendando você não tentar mais fazer isso, que a barra está mais pesada do que antes. Não, não faço não. Não, eu estou falando para vocês como nós tínhamos um condicionamento mental, sabe, de bateu, levou, né? Era aquela época. E a gente achava que nós éramos diferentes, né? Com certeza. Não, não, por Sheila, favor, tem agora. Eu tinha 23, gente, eu farei 63, porque eu nem posso esconder a idade. Farei 40 anos depois, né? Farei 63. muito bom. Sheila, continuando, atualmente o antigo Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha está extinto. Foi o concurso que você entrou. E as portas de entrada da Marinha para as mulheres se multiplicaram. Atualmente são Uhum. admitidas mulheres no Corpo de Engenheiros, no quadro do Corpo de Saúde, quadros técnicos e auxiliares da Marinha, além dos praças e dos músicos também. E eu queria Certo. que você fizesse uma avaliação de quais foram as principais transformações que você percebe nesses 40 anos de Mulheres a Bordo. O que mudou e o que ainda pode melhorar. Logo no início, quando nós entramos, nós tínhamos um período probatório, porque apesar deles terem acreditado na gente, o almirante Maximiano, todo o almirantado da época acreditava e confiava na gente, tinha a legislação que através da presidência da República e acharam que não deveriam dar menos tempo do que 9 anos. A Aline Caraci, que foi que era a nossa número 1, uma das que brigou muito por isso. Outras até pediram a transferência, pediram baixa da Marinha, porque se sentiam numa certa instabilidade. Porque eu entrei com 23, outras entraram com 27 quase. E com isso, ficar 9 anos, quando tivesse 36 anos, a Marinha falava assim, era o receio delas, tá?
Não ocorreu isso. Então, houve inicialmente diminuir o nosso tempo para 5 anos, ao invés de 9, e em 1997 ocorreu a reestruturação dos quadros e dos corpos. Ou seja, eu era médica, eu sairia do quadro auxiliar feminino de oficiais e passaria para o corpo de saúde. A enfermeira também sairia e entraria no quadro técnico, e por aí vai. Nesse período, as engenheiras iam para o quadro de engenheiras e surgiram as musicistas, fuzileiras navais. E algo muito importante: a nossa legislação, no início, nós não podíamos nem portar armas. E o que foi isso? E não podíamos embarcar nos navios. Não era talvez eu acredite que não era por não acreditar que nós éramos capazes de acertar um tiro, ou também não éramos capazes iríamos marear nos navios. Não é isso. Foi procurando evitar um problema social, porque se mulheres ingressassem, ou desestimular mulheres entrarem na Marinha, porque se você, num casal, na época, homem era a cabeça do casal, num relacionamento, num casamento, e se você transferisse uma mulher, ou embarcasse uma mulher, isso ia dar um problema social. Então, inicialmente, não poderíamos, não tínhamos essa função dentro da nossa carreira. Depois, as mulheres mesmo reclamavam disso. Então, não dava serviço armada, sempre dava auxiliando um oficial de serviço. E com isso, em 97, isso tudo foi reestruturado, a mulher começou a poder dar serviço armado. Nós que não tínhamos espada, começamos a usar a espada em algumas situações, e gradativamente a própria mulher que não embarcava começou, inclusive, a ser indicada para alguns embarques. Por exemplo, em 2000, no ano 2000, eu estava sendo promovida de capitão de corveta a capitão de fragata. Eu recebi uma ligação do Dr. Monteiro, que era diretor de saúde, que eu agradeço, reitero agradecimentos, caso ele esteja ouvindo hoje, que o comandante da Marinha, da época, ele ligou para ele e disse: quero agora disponibilizar que a médica do navio escola seja, no caso, seja uma médica que atue na viagem de ouro, que é uma viagem que os guardas de marinha fazem anualmente no navio escola. Aí, na época, foi um ano difícil para mim, socialmente difícil. Eu era uma sexta-feira, tipo 2, 3 horas da tarde, eu nem falei: almirante, o senhor pode me dar até segunda-feira? Na hora, eu agradeci e não fui. Mas depois foi outra oficial, então já foi o start de a mulher começar a embarcar. Então, isso começou o movimento ocorrer, como logo depois eu fui convidada a participar de uma missão de paz, que seria um treino durante um período, em 2003, para uma possível missão de paz que a ONU iria aprovar. E daí eu fui vice-diretora desse hospital, né? Isso foi a medicina operativa, treinamento com os fuzileiros. Foi aí que eu aprendi a fazer um mata-leão mesmo, não era só atirar, não. Aprendi a me defender de uma faca com Kung Fu. E daí eu levei a sério isso. Eu levei a sério e recebi até um prêmio, um certificado, porque eu naquela sobrevivência,
eu e mais 5 mulheres, pela primeira vez, mulheres se prepararam por uma missão de paz, que no final não fomos, porque foi o hospital que nós montamos foi aprovado, mas e a região que nós iríamos atuar era o Haiti. O Haiti, a primeira missão de 2004, acho que foi de 2005, foi missão de guerra, não de paz. E aí as mulheres foram só no ano seguinte, se não me engano, 2006. Isso me frustrou um pouco, porque eu estava preparada, eu não estava atacando ninguém na rua, não, nem estava subindo nenhuma comunidade, mas quando subia em cima de um parceiro de luta, eu subia, o instrutor fazia, comandante, tá bom, porque eu levava a sério, entendeu? Muito bom, Sheila. Sheila, em Enfim, 2012, então isso você tudo. pode continuar, desculpa. Não, fala você, me interrompa, por favor, senão eu vou delirar aqui e não dá Não, é certo. só para dar conta Fala. de todos os assuntos que a gente separou para essa conversa, que a gente tem uma live, um limite de 1 hora, né? A gente para cumprir todos Quanto tempo esses. a gente tem, por favor? A Deixa eu gente tomar um gole tem d'água. 16 minutos. Vamos correr, temos pessoas importantíssimas, mulheres importantíssimas, interessantíssimas, que a gente tem que até dar um break. Fala o que você ia perguntar. Em 2012, você escreveu o livro Mulheres a Bordo, 30 anos da mulher militar na Marinha do Brasil. E como matéria-prima dele, você teve os relatos vivos de mulheres militares, que você coloca lá na introdução. E deve ter sido uma experiência única conhecer e comunicar essas histórias. Quais os motivos que levaram você a esse projeto e como é que foi o processo de escrita desse texto? Olha, em 2006, quando eu fui para a reserva, acho que foi em 2000, logo depois, eu fui a uma solenidade em traje civil. Inclusive, fui no aniversário, acho que foi no próprio 2006, no aniversário, no dia 7 de julho. Chego eu, que sempre usava uniforme, no meio de todo mundo de uniforme, eu já me senti mal, esquisita. Porque o uniforme, Raíssa, é como se fosse uma proteção que a gente tem, sabe? Incorpora na gente, né? E daí eu falei assim, meu Deus, eu não faço mais parte desse contexto. Inclusive, pessoas passavam por mim, que antigamente, pessoas que não me conheciam, né? Porque as mulheres, né? Na época, até importante para você saber, talvez, na nossa, no final dessa live. Na época, nós éramos 7%, pessoal da ativa, éramos 7% do efetivo masculino. Então, nós tínhamos um quantitativo não tão pequeno, mas era 7%. E as pessoas, daqui a pouco, eu falei assim, daqui a pouco ninguém sabe, né? Porque é costume, né? As pessoas novinhas e tal, não ia saber mais dessa história. Nós íamos, daqui a pouco, estar passando por outro patamar. Nossa memória impediria de nós contarmos essa história. E daí, o que aconteceu? Eu moro em Ipanema e tem um sebo aqui, um posto 6. Aí eu falei assim, vem cá, a gente tem que começar a escrever alguma coisa. E daí eu comecei a pesquisar e descobri que só tinha um livro no mundo que falava da mulher militar, pelo menos no mundo, na pesquisa em Google e etc. E depois descobri que só tinha mesmo, que eu fui à ONU. Eu fui à ONU e a ONU não tinha nenhuma referência. Agora tem mulheres, muitas mulheres servindo até na ONU, mas não tinha nenhuma referência falando da mulher militar. E aí eu comecei a ler o livro. Esse livro, quem traduziu foi um coronel da Biblioteca do Exército, e comecei a achar interessante, e daí eu quis fazer contar a história da nossa turma. Só que me convidaram, uma componente da nossa turma, eu entrei em contato e me apresentou a uma outra oficial de 6 turmas depois,
e que agregou também uma ideia que ela tinha mais da área administrativa. Eu participei isso ao comando da Marinha. Na época, eu tinha acesso por um amigo em comum, às vezes em almoço, com o comandante da Marinha, e comecei a consultar e ficou formatado o livro. O livro demorou 6 anos para ser lançado, mas ele resultou em muita caminhada, né? Pegamos muitos relatos de colegas de turma, fotografias, por acaso é um dos meus vícios, eu tinha 70%, mais ou menos, 70% do acervo que foi colocado no livro. Meu filho, que é designer e é fotógrafo, me ajudou muito em fotografias. Ninguém do livro é modelo, todas são militares. E a gente fez uma retrospectiva da história da mulher militar no Brasil. Por acaso, as escolas não falavam, não contavam quem foi Clara Camarão, quem foi Maria Quitéria. Isso não existia, na minha época, nas escolas. Mas, com o livro, de forma histórica, eu comecei a descobrir que mulheres celtas já atuavam, não como militares, mas como consultoras em guerras, na época, entre os celtas e os romanos. A mitologia da mulher da Amazonas, que se juntavam para lutar. Então, foi muito interessante ver. Tive contato com mulheres aviadoras que, para pedir autorização para colocar no livro a foto delas há 40 anos, naquele avião antigo, e depois, atualmente. Então, foi muito interessante fazer o livro, né? Abriu uma porta, reativou uma porta de eu ficar mais junto da Marinha. Tive convite do diretor de Patrimônio Histórico, que está aqui ouvindo a gente, para a própria diretoria, eu estar dentro da diretoria, que eles me ajudariam a fazer o livro. Então, eu senti, com esse livro, que foi uma forma de a gente documentar, e ele, de certa forma, como você viu, a minha turma fez depois outro livro, coordenado pela a comandante Cádia Garcia, que já foi um perfil diferente, e tantas mulheres que eu quero agora aproveitar de falar. Hoje, nós temos 28%. Isso que eu quero agradecer à comunicação social, o comandante Firmino, que me deu esses subsídios. Sabe quantas? Espera aí, deixa eu ver. Eu deixei aqui. Espera aí. Aqui, está aqui. Sabe quantas tem? Tem 23%. Você lembra que eu falei que no meu livro, em 2012, olha só, 8 anos, nós subimos de 7% para 23%. E sabe o que existe agora? Em 2014, só fechar isso para você mandar alguma pergunta, senão a gente se perde. Em 2014, porque nós temos que falar das almirantes, das estrelas nossas. Com certeza. Em 2014, cadê? Nós tivemos o ingresso das mulheres intendentes. Então, primeira turma, eu tive a oportunidade de estar lá, filmar. Na época era Almirante Guerreiro. As mulheres intendentes, elas ingressaram em 2014, em 2017 elas se formaram. Mas a Marinha já criou uma nova proposta. No ano de 2017 foi assinada a possibilidade das mulheres poderem ingressar no corpo da Armada e de fuzileiros. Então, as mulheres, atualmente, a partir desse ano agora que entra, essas que estão cursando, junto com os homens, elas poderão sair dessa área que se encontra agora para de combate. Com isso, toda a estrutura física de saúde já é moldada, a exigência já é diferente. Então, as mulheres, Corpo da Armada,
serão combatentes do mar, corpo de fuzileiros, combatentes de terra. Espetáculo. Você vê? Você me perguntou qual a diferença? A diferença é essa. A mulher já está lado a lado, efetivamente, do homem. E tudo isso ocorre, é isso que é importante. A memória é a que a própria mulher fez essa caminhada, ela mostrou nos desafios ultrapassados a capacidade que ela tem de caminhar lado a lado. Aí falavam, e a musculatura? Isso, aquilo. Agora tem até a musculatura ou a exigência física, né? Mas vamos falar das almirantes? Com certeza. Sheila, muito legal esse trabalho que você fez com o livro, que é justamente o trabalho de preservação da história da Marinha e das mulheres da Marinha, né? Eu acho que isso é essencial, não só para a gente reconhecer essas grandes mulheres que foram pioneiras nesse caminho, né? Que hoje se tornou mais fácil de entrada, mas também para estimular que mais e mais mulheres trilhem esse caminho. Aí vamos, É verdade. vamos falar um pouco desses destaques das mulheres, né? Se antes as mulheres... Não, eu fiz o livro com uma coautora, comandante Helena, que é de 6 turmas após a nossa, mas a visão que eu tive já foi essa visão que essa turma de oficiais e praças, e é impressionante. É diferente, sabe o que é diferente? Uma coisa acontece. Eu tenho hoje almirantes... queria até agradecer, falar em almirante, agradecer o convite, viu? Senão não vai dar tempo. O convite, Raíssa, você é uma gracinha, do Jorge, que é o diretor da Memória da Eletricidade, Cláudia, que nós tivemos uma conversa e gerou esse tema, e foi aceito pelo presidente da Eletrobras. Então, e ainda tem uma pessoa que é querida, que é o ministro de Minas e Energia, Almirante Bento, que eu tenho um carinho, respeitosamente, estou mandando um abraço aqui para ele, congratulando-me com o dia de amanhã, que é o dia 11 de junho, que é o dia da Batalha Naval do Riachuelo, que é o dia de grande gala nossa, que nós, neste momento, só assistiremos a Banda Sinfônica dos Fuzileiros Navais, que depois eu vou passar para você, que tem no comando o almirante Zúcaro. E o que eu quero falar? Que todos... Por exemplo, o almirante Zúcaro, quando eu era vice-diretora do hospital que iria para a missão de paz, ele era um comandante atuando na missão de paz. Hoje é o CONGÉ, o comandante-geral dos fuzileiros navais. Olha que beleza. Então, a evolução, o diretor do Hospital Marcílio Dias, almirante Cânfora, foi o chefe da cirurgia quando eu fui diretora dele. Então, o tempo passa, mas a Marinha é a mesma, a Marinha é nossa mãe, e que, mesmo a gente não conhecendo, que eu não vou ter tempo de falar isso para você, mesmo a gente nunca tendo servido com um oficial ou uma praça, quando a gente se encontra em um ambiente naval, a gente sente como se fosse o nosso irmão. Então, é esse espírito que une a gente, e é o espírito de corpo que une a gente, da unidade marinha. Mas vamos lá, almirante? Almirante Dalva. Vamos falar? Sheila, a gente não vai ter mais tempo de ir para essa pergunta. Não, mas eu quero só falar uma coisa. 1 minuto, se acabar. A almirante Dalva, ela foi, em 2012, promovida. A história da nossa turma foi fechada com a promoção da almirante Dalva em 2012. Só 6 anos depois, a almirante Luciana, que é uma engenheira, foi a segunda mulher oficial general. Agora, a novidade é que a almirante Dalva foi para a reserva no mês passado, retrasado, em março. Ela foi para a reserva, e ela foi uma pessoa muito importante para essa reestruturação e visibilidade da mulher, junto ao Congresso Nacional. Então, eu quero só
falar que eu tenho aqui um calendário recebido, um calendário com muitos calendários, já que nós temos o dia 7 de julho, 40 anos, você vai ganhar um calendário desse, viu? Porque isso vai ser histórico, viu? Quem sabe você ingressa na Marinha. Inclusive, quem tem interesse em ingressar na Marinha, nós vamos colocar, pode ser, Luciana? Luciana é a almirante. Pode ser, Raíssa. Com certeza. Colocar o link da Marinha para que as pessoas interessadas entrem e vejam quais são as especialidades e tentem acessar, que é uma oportunidade única. Vocês verão como vocês conseguem entrar numa unidade onde vocês têm segurança, assistência médica e ainda possibilidade de vocês desempenharem muitas atividades. Com certeza, favor, comandante, foi um prazer respondendo o seu agradecimento, foi um prazer enorme essa conversa. Pena que a gente não tem mais tempo, que o Instagram derruba a gente depois de uma hora, mas com certeza essa parceria na contação dessas histórias, no registro dessas histórias uma honra para a gente da Memória da Eletricidade. E a gente espera que essa parceria perdure, né? Com certeza a gente tem muitas outras histórias para contar. A gente vai ficando realmente por aqui por conta do tempo. Eu vou agradecer todo mundo que participou. Tiveram outras perguntas que eu não consegui nem puxar para a nossa conversa, porque o papo estava muito bom. E, mais uma vez, comandante Sheila, eu agradeço a sua presença e faço votos aí que a gente continue nessa parceria. E até a próxima. Obrigada. Obrigada. E quem quiser pode fazer alguma pergunta diretamente para o meu Instagram, que é She Aragão. Um abraço para você. E obrigada, gente. Vocês que participaram, eu não pude olhar, porque eu tenho que ficar atenta à Raíssa, mas obrigada pelo carinho de todos vocês da memória. Com certeza. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau.